Muito bom estar com vocês aqui. Boa noite, galera. Bom demais para estar com vocês aqui. Deixa eu contar um negócio rápido. Aí eu entro no ensino. Meu pai foi um cara assim fantástico. Tenho muita saudade dele. E ele era um homem muito bom, mas muito bom. A bondade dele, a generosidade dele sempre me chamou muita atenção. Quando eu era criança, eu me lembro meu pai plantando no quintal de casa. A gente era muito pobre, mas a gente, embora pobre, tínhamos tudo. Por quê? A gente plantava tudo em casa. Então a variedade de alimento que a gente tinha era bastante. E meu pai sempre fazia isso junto comigo ali. E ele estava plantando uma vez, fez um cercadinho assim. Ele falou: olha, tudo que nascer daqui para lá, o que nascer daqui para cá é nosso, o que nascer daqui para lá, nós vamos doar. E aquela pergunta de criança, né? Mas e se só nascer lá e não nascer aqui? Ele falou: o de lá nós vamos doar. Acabou. Meu pai tinha o costume de chegava a época da plantação, ele recolhia as plantações lá de casa. Lá em casa tinha muito pé de abacate, pé de manga. Dava muita manga em casa, mas muita, muita mesmo, né? Assim, Deus abençoava aquele homem, porque o que a gente tinha sempre era mais do que o que a gente precisava para consumir. E meu pai pegava aqueles, a gente chamava de carriola, ou igual carrinho de pedreiro, e ele colocava todas as frutas ali e tudo mais, saía de casa em casa, batendo palma lá, chamando o vizinho. Parecia que ele estava vendendo, mas ele sempre fazia assim. Eu lembro da cena. Ele chegava: ô vizinho, vim repartir um pouco da minha riqueza com você. Escolhe aí as frutas que você quiser, para você fazer um suco aí para a tua família, tudo mais. E dessa maneira ele ia conquistando o coração de todo mundo lá. Você já deve ter imaginado, eu sou pastor, deixa eu ver, deve dar uns 38 anos já que eu sou pastor. Não, 39 anos já que eu sou pastor. 39 anos de pastorado, você deve ter imaginado quantos velórios eu já fui, quantos funerais eu já fui. O maior que eu já fui até hoje foi o do meu pai, em termos de gente, de pessoas. Foi o maior que eu já fui. É interessante como aquele homem era querido ali no bairro inteiro. Meu pai nunca foi pregador. Meu pai não falava em público. Meu pai era um homem muito tímido, inclusive, muito tímido. Simples na sua maneira de ser. Alguém que só tinha até o 2º ano primário. Mas um homem bom. Esse era o detalhe dele. Ele era um homem bom. Aí, a igreja do meu pai era uma igreja muito pequenininha. Nós frequentávamos aquela igreja e ela cheia, tinha assim 30 pessoas, 30 e poucas pessoas, cheia. Não era todo domingo. Talvez no domingo de ceia tivesse ali umas 35 pessoas. Era o máximo. Mas a igreja uma vez por ano fazia uma campanha de evangelismo, onde insistia com os membros de trazer visitante e trazia um pregador de fora para pregar e tudo mais. Aí o meu pai, ele ia de casa em casa lá, né, e falava lá, né, batia a palma: ô vizinho, queria te pedir um favor. Todos os vizinhos falavam assim, né? Ô, Manuel, ele, né? Seu Mané, né? Ô, seu Mané, o que você quiser. Que era um homem bom. Quem quer dizer não para um cara desse? Ele falou: eu só queria o seguinte, vai ter uma semana de cultos na minha igreja, e eu queria que você fosse pelo menos uma vez. Vai lá, uma vez. É um pedido meu para você. E é interessante que lá na igreja do meu pai tinha até assim um concurso, quem levava mais visitante, né? Então um levava 2, outro levava 3. Meu pai levava 45. Só para você ter uma ideia. Ele levou mais visitantes do que cabia dentro da igreja. Então os membros davam lugar, ficavam em pé para dar lugar para os visitantes, porque seu Mané levava as pessoas. Desde lá eu aprendi que o caráter de um cristão vale muito. Desde lá, só com a prática dele, eu aprendi que se você for muito gente boa, é uma das melhores formas da gente pregar o evangelho, viver o evangelho, e é assim que a gente tem que ser cristão. No livro de Atos conta a história de um homem chamado Barnabé, que aliás Barnabé significa, se fosse
assim, se fosse versionado para o nosso tempo, o nome dele seria gente boa. Porque Barnabé não é nome, é apelido dele, né? Filho da consolação, filho da exortação. O cara que levanta os outros seria isso. O cara que te levanta quando você está caído. Como é que você chama um cara assim? Gente boa. Então Barnabé era gente boa. E lá em Atos 11 conta que quando Barnabé chegou lá em Antioquia, diz que muita gente se uniu ao Senhor. E o texto fala, porque ele era homem bom, cheio do Espírito Santo e de fé. Nota que o que estava na frente não era que ele era cheio do Espírito Santo, o que estava na frente não era que ele era um homem cheio de fé, o que estava na frente é que ele era um homem bom. Então, essa característica da gente ser gente boa, da gente viver o Evangelho, passar o Evangelho, como disse Francisco de Assis, prega o Evangelho o tempo todo, se for preciso, use palavras. Isso mostra alguém que é gente boa. Hoje eu quero bater um papo com vocês sobre ser servo. Hoje eu quero bater um papo com vocês sobre esse tema, e eu queria mais uma vez orar com vocês. Junta comigo em oração. Querido Pai, eu te peço que esse seja um tempo do Senhor nos ensinar a andar com o Senhor igual Jesus, sendo servo como Ele era, servindo as pessoas, amando as pessoas, e eu te peço que a Tua palavra provoque isso em nossas vidas hoje aqui. Certo de que o Senhor nos atende, eu te agradeço. Amém, amém. Vamos lá, um coração de servo, Mateus 20, versículo 20. Mateus 20, aliás, até o 28 eu vou ler. Acompanhe a leitura comigo, eu tenho elas nas telas aqui. Diz assim, porque na tela eu estou usando a tradução de Almeida atualizada. Então, se chegou a ele a mulher de Zebedeu com seus filhos e adorando-o pediu um favor. Perguntou-lhe ele, que queres? Ela respondeu, manda que no teu reino estes meus 2 filhos, que era Tiago e João, manda que no teu reino que esses meus 2 filhos se assentem, um à tua direita e outro à tua esquerda. Mas Jesus respondeu, não sabeis o que pedis. Podeis vós beber o cálice que eu estou para beber? Responderam-lhe, podemos. Então ele disse, bebereis meu cálice, mas o assentar-se à minha direita e à minha esquerda não me compete concedê-lo, é porém para aqueles a quem está preparado por meu Pai. Ora, ouvindo isso, os 10 indignaram-se contra os 2 irmãos. A boa pergunta é por que eles se indignaram, porque eles acharam inconveniente, ou se eles é que queriam ter o lado direito e esquerdo de Jesus ali. Isso que a gente não sabe. E aí Jesus, então chamando-os, disse, sabeis que os governadores dos povos os dominam, e que os maiorais exercem autoridade sobre eles. Não é assim entre vós, não é assim entre vós. Pelo contrário, quem quiser tornar-se grande entre vós, será esse o que vos sirva. E quem quiser ser o primeiro entre vós, será o vosso servo. Eu vou pedir que você repita comigo o versículo 27, juntos. E quem quiser ser o primeiro entre vós, será o vosso servo. Mais uma vez, vocês. Continuando, tal como o Filho do Homem, que não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate de muitos. Até aí. Queridos, tentando ser breve com você, já vou direto ao ponto. Eu sei que todos nós queremos agradar a Deus. Eu acho lindo ver vocês cantando aqui, adorando. Eu acho que cada um de nós quer de alguma forma agradar a Deus. Todos nós temos alguma coisa para agradecer também a Deus pelo que Ele faz pela vida da gente. Mas eu já queria te adiantar que o que agrada a Deus não é o que você faz, o que agrada a Deus é o que você é. Não é o fato de você fazer alguma coisa, mas o fato de você ser. Só para você entender o que é ministério, eu sei que todos nós aqui desejamos ter um ministério e tudo mais. Na verdade, todos nós temos um ministério diante de Deus. Só que eu preciso explicar melhor o que é essa palavra. A gente traduz como ministério uma palavra grega na Bíblia Sagrada, que é a palavra diaconia.
E só para você ter uma ideia, aqui na Carisma a gente chama de diaconia, a área da Carisma que cuida de distribuição de alimentos a pessoas necessitadas. O que tem a ver isso, né? Ministério e diaconia. Na verdade, a palavra original diaconia, a melhor tradução dela seria a palavra serviço e não ministério. Então, ministério é serviço. Se não serve, não é ministério. A gente às vezes dá um termo, coloca nos nossos termos algumas coisas muito especiais, tornando os nossos termos assim muito especiais. Deixa eu pedir um favor para o pessoal da iluminação. Tem como acender as outras luzes ali também? Por gentileza. Tá? Só tem uma fase aqui acesa. Se puder, acende a outras ali também. Tá bom? Obrigado. Por favor. Gente, não é por nada não, é uma questão minha de visão, tá? Depois vocês perguntam para o meu filho, que é da turma de vocês, ele te explica o que eu tenho na minha visão. Eu não vejo, eu vejo um borrão só. O meu problema é com cores. Eu acho um barato. Uma vez eu cheguei assim para a Magda, né? Falei assim, e aí, o que você achou dessa camisa roxa? Ela falou, é rosa. Outro dia foi eu falei, nossa, comprei uma camisa azul tão linda. Ela olhou e falou, é verde. É interessante, as cores mudam para mim com iluminação, mas tudo bem, vamos lá. Ministério não é posição, ministério não é título, ministério não é nada disso. Ministério é servir, e eu sirvo com o que eu sou, e eu sirvo com tudo que eu tenho. Isso é ministério. Lucas 22, 27, olha o texto bíblico, diz assim: pois quem é maior? Jesus está perguntando aos discípulos: quem está à mesa ou quem serve? Não é o que está à mesa, mas eu estou entre vocês como quem serve. É como se Jesus perguntasse assim: você está num restaurante, de uma certa forma, quem que é o maior? É quem está sendo servido ou é o garçom? É você que está sendo servido. Mas Jesus falou, mas eu sou o garçom. Então Jesus começou a mostrar para os discípulos que a maior posição é a de servir. Ministério, gente, não é só servir na igreja. O problema hoje é que a igreja está se ensimesmando muito, e às vezes nós gastamos todos os dons dentro da gente mesmo. Os dons são para nós servirmos a Deus, sim, também para servir a igreja, mas também para servir o mundo. Ser cristão lá fora, no dia a dia, como? Servindo. E é sobre isso que eu quero bater um papo com vocês aqui hoje. Quero te mostrar uma maneira de você servir no dia a dia também. Primeira coisa é servir com generosidade. A palavra generosidade significa alguém que doa, alguém que dá. Aquilo que eu contei do meu pai. Meu pai era um cara generoso. Ele sempre ensinava a dar. Estou lembrando de uma outra cena minha, também muito criança, devia ser antes do meu primário, ou seja, antes de eu entrar na escola, mas me lembro dessa cena, que uma vez eu estava com meu pai no centro de São Paulo, e meu pai simplesmente me deu um toque assim, pegou um dinheiro, pôs na minha mão, falou: está vendo uma senhora ali com o bebê no colo? Vai lá e entrega para ela. E eu, sem entender nada, fui lá, foi minha mulher, dei assim para ela. A mulher assustou com aquilo, olhou, procurou assim, meu pai só cumprimentou ela de longe, disse, ela falou: senhor, muito obrigado, e ele só falou isso: agradeça a Jesus, e saiu, mais nada. Mas eu me lembro dos olhos daquela mulher, eu me lembro até hoje dos olhos dela, um olho de choro assim, sabe, de emoção. Não sei o que foi que Deus falou com meu pai, não sei nada disso. Meu pai não era o tipo de pessoa que falava assim, Deus falou comigo, ele ia lá e fazia. Então, generosidade é doar, é se dar. João 3,16 dizem ser um texto chave da Bíblia Sagrada. Ele diz assim, que Deus, porque resume toda a obra da redenção aqui: Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho, para que todo que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Deus amou o mundo de tal maneira que deu. Deus nos dá o exemplo do que é ser generoso. Deus deu porque Ele amou. Ou seja, Ele amou, por isso Ele deu. Primeiro se ama, depois se dá. Generosidade então é fruto de você amar. Você pode até dar sem amar. Tem gente que dá e não ama, porque dá por constrangido, dá para fazer média. Aquele pessoal que vai na televisão com aquele checão de 1 milhão assim e doa, está dando para fazer média. Agora,
você nunca vai conseguir amar sem dar. Quem ama, dá. Vamos na prática? Você fala que ama a Deus. O que você pode dar para Deus? A única coisa que nós podemos dar para Deus é o nosso coração, mais nada. Não tem nada para a gente dar para Ele. Porque nada é meu. Tudo que eu tenho é dele. Então não tem nada que eu dou para Deus. Agora, de que forma então eu posso dar para Deus? Eu dou para Deus dando para pessoas. Eu sirvo a Deus servindo pessoas. Então vamos lá. Você não acha que talvez alguns de vocês tenham um tênis em casa que você pode doar para uma outra pessoa? Talvez até alguém que você viu aqui mesmo hoje, durante que você passou o dia junto. Vamos lá, de repente você está aí todo bonitão, toda bonitona, mas você percebe que às vezes tem pessoas que não têm uma roupa legal para vestir. Por que você não pode pegar uma roupa sua e doar para aquela pessoa? São coisas que a gente tem que começar a pensar e colocar isso em prática na vida da gente. Sempre nós temos que pensar nisso. Eu me lembro, eu com 11 anos de idade eu fui trabalhar. Eu trabalhei de várias coisas, trabalhei de jornaleiro, fazer caldo de cana, fui engraxate, estou tentando lembrar de o que mais que eu fazia. Fui flanelinha, né? Tinha um cemitério lá perto de casa, eu ficava cuidando dos carros, mas meu pai me ensinava o seguinte: olha, você vai pegar, primeiro, 10% desse dinheiro não é seu, é de Deus. Esquece, não é teu, não rouba, não é teu, não vai ficar com você. Devolve para Deus isso. Se você devolve para Deus, entregando lá na igreja. Meu pai me ensinou a ser dizimista desde os 10 anos, dos 11 anos, e eu sou até hoje. Mas outra coisa que ele falava: mas não é só isso. Você vai ter que separar alguma coisa para abençoar alguém. O dia que Deus tocar no teu coração para dar, você tira e dá. É isso. Você abençoa. Essas coisas marcam a vida da gente de tal maneira que eu tinha já meus 17 para 18 anos de idade, eu estava no seminário, e o meu seminário era muito longe. Se você aqui conhece São Paulo, era lá em Guarulhos, e eu morava na zona norte de São Paulo, na Cachoeirinha. Eu pegava 3 conduções para ir para lá. E eu me lembro que eu estava assim num culto assim, todo o meu dinheiro. Deus falou, eu vou fazer, acabou. É isso que eu vou dar. E eu me lembro que eu fui, peguei lá o irmão, né? Cheguei assim, chamei ele, né? Assim, estava no meio do canto, estava cantando cântica para seu irmão. Cheguei assim, cara, não se importa não. Eu peguei um dinheiro assim, um bolo de dinheiro que eu tirei, abri a carteira e tirei, botei no bolso dele, né? O cara pegou, me abraçou, chorou e tudo mais, tal. Acabou lá o cântico, eu tinha até que falar, já vai começar a aula, né? O cara estava me abraçando assim, chorando. Ele me contou depois que ele não tinha, ele já estava... Ele é empregado, ele não estava desempregado, mas a empresa atrasou o salário dele, e atrasou por muito tempo, de modo que ele não tinha dinheiro sequer para comprar o leite das crianças no dia seguinte. Ele não tinha isso. E aí ele falou, ele me abraçou tudo mais, falou, eu ia até falar com o Bud era nosso professor, ele ia falar com ele para, sei lá, me emprestar um dinheiro para depois eu pagar, né? E ele até falou assim para mim, não, eu te devolvo esse dinheiro. Eu falei, não, eu estou te dando esse dinheiro, né? E foi muito bom, entreguei ali para ele, foi maravilhoso. Aquela aula para mim foi assim um negócio, uma sensação de ser assim usado por Deus na vida de alguém, um negócio maravilhoso. Tá bom, passou, tudo bem, passou, mas acabou a aula, eu tenho que ir embora, cadê dinheiro para passagem? De Guarulhos até a minha casa, seria assim, andando, sei lá, umas 4 horas ou mais. Alguns aí podem um dia pensar aí, qualquer dia eu faço a conta da quilometragem disso. É longe pra caramba. Sem contar que ia ter que ir pela Marginal Tietê, imagina um negócio desse, né? Eu ia chegar em casa de madrugada. E eu me lembro que assim, terminou a aula, a gente saía correndo já, porque logo passava um ônibus, o pessoal que também pegava ônibus junto comigo, falando, vem. Eu poderia pedir emprestado para alguém, mas eu falei, não, Deus falou para eu dar e agora eu vou pegar dinheiro dos outros? Quer dizer, dar esmola com o chapéu dos outros, né? Eu falei, não vou fazer isso. Peguei, não, depois eu vou, vai indo lá, dei tchau para todo mundo, para não ficar com aquela cara, igual quando a Bíblia diz, né? Quando você jejua, não mostra que você está jejuando, né? Ora, se eu doei, fiquei sem nada, não vou mostrar para todo mundo, tem dó de mim, não tem dinheiro. Não ia fazer isso. Falei, não foi nada, não, vai indo lá, depois eu vou, tá, todo mundo foi embora. Aí eu fui embora.
né? Peguei lá minha malinha que eu carregava e fui andando lá no escuro, uma rua escura pra caramba, né? Andando, e eu só sabia o caminho do ônibus, né? Não era o caminho mais fácil, né? Eu vou lá no caminho do ônibus, estou andando naquela rua escura, daqui a pouco passa um carro do meu lado, e o cara pegou, abriu a janela e falou: Onésio, está fazendo aí? Eu falei: não, estou indo aqui, estou indo. Não, para você voltar lá. O Bud era nosso professor, né? Era um norte-americano. O Bud quer falar com você, está te procurando, mas ele está atendendo uma pessoa lá, volta para lá. Eu falei: tá bom. Peguei e voltei. Quando eu voltei, a secretária da igreja estava de saída, já falou: ainda bem que eu te encontrei. Eu precisava falar com você, mas o Bud quer falar com você agora. Fala ali rapidinho com o Bud que eu volto. Quando eu fui falar com o Bud chegou assim para mim e falou: me espera um pouco, eu vou estar atendendo uma pessoa. Você pode dormir na minha casa hoje? Eu falei: claro. Claro que sim. Tá bom. Só isso por enquanto. Estava guardando ele. Aí a secretária falou assim: então, ainda bem que eu te encontrei. Um irmão deixou um envelope aqui para você. E aí quando eu pego aquele envelope, dentro do envelope tinha simplesmente um cheque. Dentro desse cheque, o valor daquele cheque dava 8 vezes, vírgula, alguma coisa que eu não me lembro mais a conta, mas eu vou arredondar para menos, 8 vezes o valor que eu havia dado. Eu achei o máximo aquilo. E eu fiquei assim, fiquei eufórico, gente, eu fiquei eufórico. Eu estou contando aqui agora sem esse euforismo todo, porque eu tinha 17 anos, eu tenho 58, há muito tempo. Estou contando agora de 40 anos atrás, sei lá. Então, mas eu estava eufórico com aquilo. Eu estava tão eufórico que eu comecei até a atropelar minhas palavras, falando tudo rápido, tudo mais. Foi desse jeito mesmo que eu estava, não é? Porque daqui a pouco o Bud saiu, falou: vamos lá para casa, quero conversar com você. Eu falei: eu preciso te contar um negócio. Daí comecei a contar para ele. Eu estava no banco de trás, ele e a esposa no banco da frente, e ele me ensinava muito sobre fé, aquele meu professor. E eu comecei a contar para ele, eu comecei a contar assim, atropelando a palavra, né? E eu falei assim, comecei tentando falar rápido. Bud, eu estava assim na reunião, eu estava sentado ali, quando eu vi todo mundo lá na frente, fui lá, coloquei o dinheiro no bolso dele, chorou, foi lá, depois peguei, sentei, fiquei inteiro. Aí o pessoal pegou, saiu, foi pro ônibus, tchau, depois peguei a barra, estava indo embora, o irmão disse: abre a porta do carro, volta lá, falar. Quando eu cheguei aqui, me deram um envelope, quando eu abri o envelope, 8 vezes mais, Bud. E ele dirigindo, nada empolgado, ele vira para mim e fala assim: você precisa aumentar a sua fé. Aí eu: como assim? Está entendendo? Eu dei tudo que eu tinha, e aí 8 vezes mais eu recebi tudo mais. Então ele falou: Jesus prometeu 100 vezes mais, sua fé só atingiu 8. A moral não está no dar e receber aqui. A moral está em: vamos repartir um pouco do que nós temos. Vamos repartir um pouco do que nós temos. Agora eu não quero falar de dinheiro. Eu estou falando que você pode, muito bem, repartir coisas que você tem, ou criar isso dentro de você, como uma espécie de cultura sua. Lembra, quem gerou isso em mim foi meu pai. Mas isso hoje faz parte de mim. E isso faz parte da cultura da nossa família. Comprou uma roupa nova, outra roupa tem que sair do guarda-roupa. Não pode ter muito lá. Um monte de tênis, você não é centopeia, não é? Eu entendo que às vezes você tem um para jogar, você tem outro que é para sair, tá, tudo bem, mas você não pode doar. Então a importância da gente usar a nossa vida com generosidade é uma das formas de servir. Segunda maneira, servir com gentileza. Você sabe que toda criança é egoísta. Criança, ela não reparte o brinquedo. E se outra criança pega o brinquedo dela, ela vai lá, toma e fala: é meu. Então, criança quer privilégio. Esse é meu lugar. Criança é assim. É claro que hoje a gente cresceu e a gente não é mais assim hoje, mas algumas pessoas só cresceram por fora e por dentro continuam egoístas, do mesmo jeito que eram quando era criança. Ou seja, cheguei primeiro. Quer ver um exemplo disso? Quantos de vocês aqui andam de ônibus? Ok. E aí, você, menino ou rapaz, você dá uma de miguelão ou miguelona quando você está sentado lá no busão e daqui a pouco uma senhora para e está em pé ali perto de você? O que você faz? Você pega na hora e finge que está dormindo? Só para dar uma de miguelão?
Então, é nessa hora que deve vir na nossa cabeça o seguinte: eu amo a Deus amando pessoa, eu sirvo a Deus servindo pessoa. De que adianta eu aqui pregar para vocês, ou eu cantar aqui, ou fazer tanta coisa? Que adianta tudo isso, se no meu dia a dia eu não vivo o cristianismo? É um cristianismo só de palavra, só de fora. Então, queridos, cristão, quem segue Jesus, precisa aprender a ajudar a pessoa idosa a atravessar a rua. Cristão que ama Jesus, faz sinal para um carro diminuir porque tem um cachorrinho que está atravessando a rua. Cristão, quantos de vocês dirigem? Alguns de vocês já são jovens que dirigem. Levanta a mão, deixa eu ver. E aí, você para pedestre ou é daquele tipo que e faz o pedestre correr? Cristão tem que ser diferente. Eu estava num lugar ali perto de onde eu morava antes, eu estava chegando com o carro, e assim, gente, era ali naquele pedaço onde eu morava, perto das 6 da tarde, você não atravessava a rua ali, nem na faixa de segurança, nem nada, não tinha semáforo, carro atrás do outro, e é muito difícil atravessar. Eu sei porque várias vezes andei a pé ali, para ir na padaria e tudo mais, e é muito difícil atravessar. E aí tinha um cara parado lá, querendo atravessar, e ninguém dava espaço para o cara. Por quê? Porque se é uma moça bonita, não sei o que lá, e os caras param, tudo mais, para fazer média. Mas é um cara, é um homem, ninguém para. Aí eu peguei, fui diminuindo, segurei o trânsito com o meu carro, dei uma diminuída, segurei, fiz sinal assim para o cara para atravessar. O cara passou, olhando assim para mim, parou no meio da rua e falou: ô cara, tu é muito gente boa, hein? Desse jeito. Agora, cá entre nós, o que eu fiz de anormal? Deveria ser o normal isso. Esse deveria ser o normal. Não é comum, mas deveria ser o normal é na norma. Então, nós cristãos temos que ter um outro jeito de lidar com as pessoas, diferente do que tem por aí. Cristão tem que ser diferente, por quê? Porque a gente aprendeu com o nosso mestre, que nós estamos aqui para servir. Então, nós vamos servir com o que nós temos, vamos servir com o que nós somos. Se nós lembrarmos, por exemplo, na igreja de Atos, eles causavam uma impressão nos vizinhos muito forte, nas pessoas, na mente das pessoas da cidade, muito forte. Atos 2,47 diz que eles estavam contando com a simpatia de todo o povo. O povo da cidade admirava a igreja. Então, a demonstração de amor por parte da igreja era o que impressionava as pessoas. O que é ser simpático? Eu vou falar aqui para vocês, eu procurei no dicionário os sinônimos de simpático: agradável, atraente, propenso, mas eu vou pegar sinônimos dessas outras. Olha só, tudo isso aqui é ser simpático: acolhedor, afável, amável, cordial, solícito, cortês, aprazível, atraente, atrativo, cativante, encantador, fascinante, interessante, favorável, inclinado, predisposto, pronto. Tudo isso é ser simpático. É esperado da gente servir as pessoas, é esperado da gente coisas simples. Eu estava no mercado, eu fui comprar uma coisa, eu peguei uma coisa só para comprar. A gente chegou uma outra pessoa com mais coisas do que eu ali, mas era uma senhora, eu olhei para ela e falei: não passa não. Ele falou: não, o senhor está só com uma. Eu falei: não tem problema, eu estou com tempo, pode passar. Aí passou tudo mais, então, depois ela me esperou eu terminar de pagar. Falou: eu queria te agradecer, muito obrigado. Não conheço o senhor. Eu falei: obrigado, não sei de onde. O senhor não é pastor? Eu falei: sou. Agora imagina se eu chego assim e falo, sabe, passo na frente, ou furo fila, ou coisa parecida. Mas, gente, não é por ser pastor que eu tenho que ser assim. Eu tenho que ser assim porque Jesus está me vendo. Então, se você ama Jesus, ame pessoas no seu dia a dia. Eu vou trazer a coisa para muito mais prática, muito mais perto da gente ainda. A gente confunde, às vezes, nossa demonstração no culto com espiritualidade. No culto é maravilhoso, a gente se reúne no culto, a gente chora, a gente canta, levantamos as mãos, aplaudimos, dançamos, mas isso não mostra se você é espiritual ou não. A igreja de Corinto tinha todos os dons do Espírito operando na igreja: cura, profecia, revelação,
discernimento, dons do Espírito Santo operando fortemente na igreja. E Paulo falou: vocês são carnais. Então, o fato de você ser usado com dons não significa que você é espiritual. O fato de você chorar diante de Deus não significa que você é espiritual. Essas coisas são, veja bem, essas coisas são importantes. Tem o seu lugar, tem a sua devoção. Mas o que eu quero te dizer é que você não precisa ser esquisito para ser espiritual. Não confunda espiritualidade com ser esquisito. A grande reclamação que as pessoas não cristãs têm com relação à igreja é que nós temos algumas coisas que são esquisitas, que eles não compreendem. Então a nossa vida precisa ter, igual o Barnabé, apareceu gente boa, ou igual aquelas criaturas que tem diante do trono, que tem rosto de leão, rosto de boi, rosto de águia, mas o rosto da frente é rosto de gente. Então nós temos que mostrar gente boa para as pessoas, temos que mostrar para as pessoas que nós servimos, que nós somos mansos. Jesus falou: aprendam de mim, eu sou o quê? Super espiritual. Não, Jesus falou: eu sou manso e humilde de coração. É isso que é espiritualidade. Espiritualidade é a gente ser mais parecido com Jesus. Então, quanto mais gente boa você for, quanto mais parecido com Jesus você for, é isso que Deus espera de mim e de você. Mateus 22, de 37 a 40, respondeu Jesus: ame o Senhor seu Deus de todo o seu coração, de toda a sua alma, de todo o seu entendimento. Esse é o primeiro e maior mandamento. O segundo, semelhante a esse, é: ame o seu próximo como a si mesmo. Jesus então resume a lei de Deus para nós, consiste apenas nisso. O que Ele espera de nós? Ame a Deus e ame o próximo. Não tem que complicar. É isso que a gente tem que fazer. Então, o cristão ri, o cristão se diverte. Tem gente que acha que para você ser muito espiritual você tem que ser bicudo, carrancudo. Para com isso, Jesus ria. Jesus era alegre, criançadinha amava se aproximar de Jesus. Ninguém gosta de se aproximar de um cara bicudo. Entende? Então Jesus era muito simpático. Cristão chora. Chorar não é sinônimo de fraqueza, mas de ser humano. Jesus chorou. Então tem hora que você está triste mesmo, que você passa por um problema que é triste. Você não deixou de ser espiritual porque você está chorando. A vida cristã não é só rir o dia inteiro. A vida cristã também a gente passa por problemas difíceis, mas a gente sabe que Deus está com a gente. Cristão também se diverte, tem lazer, tem amigos. Eu acho que é por isso que eu gosto da série The Chosen, que eu achei um barato uma lá, em que daqui a pouco pularam todos eles na água, pularam no mar e ficaram brincando um com o outro. Eu acho que era assim mesmo. É bem divertido ser cristão. Cristão é gente boa. Agora, tudo isso ao mesmo tempo, você ama a Deus, é sério com Deus, mas você também pratica princípios da palavra de Deus, ou seja, você é humano, você é cristão, você não é estranho, esquisito, você é gente boa com todo mundo. Então, é isso que tem que começar a mexer com a gente, para a gente começar a viver de uma maneira mais descomplicada. E é aqui que eu vou trazer para a prática final. Só que eu vou pedir para você ficar em pé já comigo. Vamos lá. Fique em pé comigo. Nós temos que servir a Deus e temos que servir o próximo. Nós servimos a Deus servindo o próximo. Nós amamos a Deus amando o próximo. É isso. Quem é o teu próximo? Essa é uma boa pergunta. Quem que é teu próximo? Vamos começar dos nossos próximos? Vamos começar de casa? Tem gente que fala o seguinte, eu me lembro, isso foi fato, tá? Um rapaz, eu sabia, ele estava assim, muito dedicado a Deus, mas ele precisava consertar algumas coisas na casa dele que os pais dele reclamaram para mim. E eu me lembro que ele falando comigo, falou assim: Onésio, tem um chamado, tem um chamado. Eu falei: glória a Deus, cara, amém. Na verdade, todo cristão tem. Todo cristão que ama a Deus quer fazer algo por Ele. Ah, mas eu quero ir para algum lugar. Por onde eu começo? Eu falei: você vai começar, eu vou te dar uma coisa. Por onde você vai começar? E eu tenho certeza que se você começar por aí, muita coisa vai se organizar na sua vida. Cara, eu quero o que é? Eu falei: começa arrumando a sua cama. Eu vou repetir: começa arrumando a sua cama. Porque teu pai e tua mãe reclamam isso de você dentro de casa, que você não faz nada lá. Como é que você quer servir a Deus se não você serve nem dentro da tua casa? Qual a última vez que você lavou louça? Responde aí para você. Responde aí para você.
Qual a última vez você chegou na tua mãe, deu um beijo nela e falou: valeu, viu? Obrigado pela comida que você fez. Faz tempo. Aliás, você arrumou a cama hoje? Boa pergunta. Então, são coisas que o nosso próximo, pode ser nosso pai, nossa mãe, nosso irmão, nossa irmã. Porque irmão e irmã não gostam de servir, já percebeu um ou outro? Normalmente não. Tudo bem, se você tem irmão e irmã que serve, considere assim, elogie os seus pais, que realmente conseguiram fazer esse trabalho. Porque normalmente irmão e irmã, irmãos, né? Irmão, irmã, tanto faz aqui o sexo. A minha questão é, irmãos normalmente não serve muito. Na igreja, serve o irmão, aleluia, tudo mais. Em casa, briga com o outro e tal. Quem é teu próximo? Começa dentro de casa. Começa dentro de casa. Eu estava no salão de reuniões, no outro salão de reuniões da Cariza, antes desse aqui. Chegou um senhor, e ele estava todo assim, com uma malinha e tudo mais, tal. Lá tinha campainha, né? Tocou campainha, e eu estava saindo para o almoço, eu o atendi, né? Ele falou: quer uma igreja, né? Eu falei: é uma igreja. Ele falou: eu queria falar com o padre. Eu falei: Padre Anésio, prazer, vamos entrar. Entrei para falar com ele. Ele falou: aqui, o que vocês acreditam aqui? E eu falei para ele isso aqui, que eu falei para vocês, eu falei: aqui nós resumimos, fazemos o que o Jesus nos ensinou: amar a Deus acima de todas as coisas e amar o próximo. Nós temos que amar pessoas, nós amamos a Deus amando pessoas. Eu acho que eu resumi para você o que a gente acredita. Ele falou: então foi aqui que minha filha veio. Eu falei: não estou entendendo. Aí me contou a história. A história que ele contou foi o seguinte: que a filha dele tinha vindo num culto do domingo anterior. Naquele culto eu contei minha experiência com o batismo no Espírito Santo. E a primeira coisa que eu fiz depois que fui batizado no Espírito Santo foi chegar no meu pai e pedir perdão para ele do mau filho que eu tinha sido para ele. Gente, hoje, mais velho, pai e tudo mais, eu olho e falo: eu não era um mau filho, mas na minha cabeça na época era. Por quê? Porque eu era meio respondão para o meu pai, sabe aquela coisa? Você que é adolescente sabe disso que eu estou falando, tá? Eu também fui adolescente. Então eu era respondão, eu tinha mais conhecimento do que meu pai, entendeu? Meu pai só tinha o segundo ano primário, eu de conhecimento já sabia mais do que ele. Então, como se eu tivesse diminuído o meu pai diante de mim. E eu achei que aquilo foi pecado. Eu cheguei no meu pai e pedi perdão. Dei um beijo no meu pai, abracei minha mãe, dei beijo nela. Mudei em casa, nunca mais fui aquele cara chato dentro de casa. E aí eu estava contando isso para a igreja, a menina saiu dali do culto, era a primeira vez que ela tinha ido no culto. Ela chegou em casa, o pai dela estava dormindo, ela acordou o pai. Ela estava sem falar com o pai uma semana. Ela deu um abraço no pai e falou: pai, me perdoa da má filha que eu fui para o Senhor. O homem se quebrou. Aí ele chegou lá e foi me procurar. Aí começou a chorar contando isso. Abracei ele, orei com ele, abençoei a família dele. No domingo, estava ele, estava a esposa e a filha. Ele falou: olha, essa aqui é minha esposa. Foi bom para minha filha, foi bom para mim, vai ser bom para minha esposa. Vai ser bom para o meu cunhado, você vai ver. Aí no outro domingo ele apresenta o cunhado dele. Aí no outro domingo apresenta outro. Uma vez nós fizemos uma conta, nós batizamos dessa família 34 pessoas. Uma moça pede perdão para o pai e 34 pessoas se convertem. Vocês perceberam a ligação? Quem é teu próximo? Dá para você chegar lá em casa hoje e talvez começar a mudar algumas coisas. Dá para você chegar amanhã na tua casa, depois que você levantar, arrumou tua cama, tal, aquela coisa. Na hora do almoço vai lá, lava a louça, não é? Arruma a cama, arruma a mesa, né? Sei lá, vai levar o lixo, né? Aquelas coisas que geralmente os jovens não gostam de fazer. Então, está na hora da gente mudar. A gente serve a Deus servindo pessoas. Quem é nosso próximo? Nossa família. Quem é nosso próximo? Quem é nosso próximo? Eu te falo. A senhorinha que está querendo atravessar a rua e que está com medo de atravessar. Para lá, vai atravessar com ela. Vai orientar. É o cego andando na rua. É a mulher que está com uma criança no colo vendendo balinha no semáforo. E você vai torrar 40 pau lá no McDonald's, mas não é capaz de dar 1, 2 ou 3 reais para uma mulher ali.
Então, a gente ama Deus amando o próximo. Quem é meu próximo? Para o samaritano, daquela história do bom samaritano, foi um cara que ele encontrou no meio da rua. Era o próximo dele. Mas o nosso próximo também são nossos irmãos. Inclusive tem irmão aí próximo de você. Então, amar a Deus é amar essas pessoas que estão aí do teu lado, é servir esses irmãos e irmãs que estão aí do teu lado, é chegar assim e falar: o que eu posso fazer por alguém hoje? É isso. Então nota que a nossa vida, a nossa espiritualidade tem que ser muito prática. Vamos nos doar, vamos fazer coisas maravilhosas, mas lembra, o que Deus quer é que a gente seja, e ser um servo, ser uma pessoa que serve. Vamos ser assim, amém? Eu quero orar por vocês. Aliás, eu vou fazer diferente. Lori, vem você aqui. Eu conheço o Lori, acho que mais de 40 anos já, hein, Lori? Eu acho que é isso aqui. Eu vou te falar, está aqui um cara que serve. Eu não estou falando isso aqui para bajulá-lo. Não estava nem no meu planejamento fazer isso aqui. Aqui está um cara que serve. Eu sei, eu vejo. Eu sei dos bastidores aqui da nossa comunidade. Meus amigos sabem que eu falo o seguinte do Lori. Eu falo, é um dos caras mais generosos que eu conheço hoje. Está aqui, do meu lado. Seu pastor. E alguém que tem muito para te ensinar. Quer imitar alguém? Imita esse cara. Faz isso. Por isso que eu pedi para ele orar pela gente aqui agora. Para que a gente tenha um coração de servo. Que a gente sirva a Deus. Amém? Que a gente sirva a Deus servindo pessoas. Sirva a Deus doando. Tá, pensa lá na tua casa. Só que é claro, se você é menoridade, antes de você doar alguma coisa, fala com teu pai e com a tua mãe, tá bom? É sério, é sério. Ah, mas Deus me tocou. Eu entendo que Deus te tocou, mas se não tocou o coração do teu pai e tua mãe, você não vai doar nada. Você vai falar com teu pai e tua mãe, vai falar: olha, eu estou no meu coração de doar para aquela família tal, tudo mais. Aí, com a autorização dos seus pais, você faz isso. Mas faça. Agora, eu vou dizer que até isso é fácil. Eu acho mais difícil de tudo que eu falei aqui. Sabe o que é o mais difícil que eu acho você fazer aqui? Arrumar a tua cama, lavar a louça, porque é coisa do dia a dia, que a gente se acostuma. Muda dentro de casa, começa a servir a Deus, para que um dia, quando você for um dia pregar, se for um dia cantar em algum lugar, alguém que é teu irmão, tua irmã, tua mãe, teu pai, ou alguém assim, olhar para você e falar: esse aí pode fazer o que está fazendo, esse aí eu assino embaixo, porque de fato levou uma vida santa. Vida santa é isso, é vida que obedece a Deus, amém? Ora pela gente, mano, é com você. Ou uma palavra que você queira dar. Uma coisa que eu aprendi, que muda a nossa vida, não é aquilo que nós aprendemos, mas aquilo que nós decidimos e fazemos. Deus te deu uma palavra, e eu posso dizer uma palavra apostólica, uma palavra de fundamento para a tua vida, para esse tempo, né? E o que você vai fazer com isso? O que você decidir aqui, o que você decidir, fala: eu preciso amar mais pessoas, amém? Faça a sua oração primeiro, e eu vou depois junto com você. Faça a sua oração. Pai, em nome de Jesus, Pai, nós queremos ser parecidos com o Senhor. Nós cantamos aqui, Senhor, que aqueles que olham para Ti são radiantes, ó Pai. Aqueles que olham, Senhor, olham para Ti, veem como modelo e fazem aquilo que o Senhor pediu para fazer, Senhor. Senhor, hoje a Tua palavra foi ministrada ao nosso coração, Pai. Uma palavra que pode revolucionar totalmente a nossa vida. Ó Senhor Deus, que nós podemos agora, por causa dessa palavra, ela é o caminho para nós nos achegarmos mais perto de Ti, para nós sermos mais parecidos com o Senhor, para nós agradarmos o Senhor, Pai. Ó Senhor, em nome de Jesus, Pai, nós nos colocamos
nas tuas mãos para fazer a tua vontade e ser teus ministros, teus servos, ó Pai. Ó Senhor, em nome de Jesus, pedimos força para amar, te pedimos sabedoria, Senhor, para servir os nossos irmãos, os nossos próximos, os nossos amigos, a nossa família, se começar na nossa casa, na nossa igreja, da nossa faculdade, da nossa escola, do nosso trabalho, Pai, em nome de Jesus. Senhor, usa as nossas vidas, ó Pai, é o que nós te pedimos em nome de Jesus. Amém.